Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do leite, que registra então a 7ª alta consecutiva no pagamento feito ao produtor referente ao leite captado agora no mês de maio. Ou seja, dá para deduzir que já estava havendo alta nesses pagamentos no período ainda que a gente estava na safra de leite, né? No começo do ano, em que os preços costumam ser menores pela maior captação. Agora que a gente está no período de entre-safra, é normal que os preços sejam maiores porque a captação diminui. Mas vamos deixar para o comentário, então, de quem entende sobre o assunto, que é o Glauco Rodrigues Carvalho, economista da Embrapa Gado de Leite. Seja muito bem-vindo, Glauco. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas. Glauco, me diga uma coisa, puxando esses dados do CPEA, né, de ter sido a 7ª alta consecutiva, né, como eu tinha comentado no começo da apresentação aqui, que a gente consegue deduzir que desde o período de safra a gente está vendo altas acontecerem, o que não costuma ser tão comum. A gente está vendo um movimento de captação menor de leite aqui no Brasil? Assim, quando a gente olha na ponta, né, olhando em relação aos últimos meses, de fato, o volume vem diminuindo. É o que é natural nesse período, né? A gente está aí no período de entre-safra, né? Os meses de maio, junho são os meses de menor produção de leite no Brasil, então a gente tem observado assim, um recuo. Quando a gente compara com o ano passado, está vindo com um pouco mais de leite, né? O IBGE soltou há cerca de 2, 3 semanas os dados do fechado do primeiro trimestre, se a gente ajustar, né, porque fevereiro teve um dia a mais, mas ajustando isso, a gente já vai chegar numa alta aí de 2,3% em relação ao ano passado, o que não é muito, né, porque tem uma questão de base estatística, o número do ano passado foi fraco, quer dizer, mesmo tendo esse volume crescendo, o nosso volume de leite hoje, ele está menor do que era em 2021. Então, a gente está crescendo sobre um volume, uma base muito baixa. E Glauco, pensando nesse aumento, né, a gente tem aqui, segundo o CPEA, um aumento de 9,8% no pagamento referente a esse leite captado em maio, em comparação ao mês anterior. É um aumento considerável, né, quase 10% de elevação. É devido a essa captação menor? É devido a uma demanda mais aquecida? O que pesa mais nesse momento? É oferta ou é demanda? Acho que pesa um pouco os dois, né? Esse resultado específico de maio, né? Nós tivemos, se a gente colocar aí em termos de centavo, vai dar uma alta de 26, 27 centavos na média Brasil. Foi uma alta expressiva, de fato. A gente tem que lembrar que o maio foi um mês complicado no Brasil. Se a gente for olhar um pouco, quer dizer, a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, que acabou segurando, né? O Rio Grande do Sul representa 13% do leite brasileiro, então acabou afetando lá, afetou também alguns portos onde entra o leite, então a importação de maio ela foi mais baixa. Então nós tivemos a questão das enchentes, nós tivemos uma importação em maio que foi menor, e o momento que a gente atravessa, que é de entre-safra, né, que acaba colocando menos leite, né, disponível no mercado. Então, pelo lado da oferta, a gente tem esses três fatores. Pelo lado da demanda, a gente vê os dados de emprego vindo bem, os dados de renda vindo bem, mas houve também, né, com a própria enchente, doações, várias redes de supermercado, a gente chegava nas gôndolas, tinham placas limitando o volume de leite, né, ou limitando o volume de compra de leite. Você acabou puxando também um pouco o consumo. Então, essa oferta menor, com esse consumo um pouco mais estimulado, acabou levando a essa alta de preços que a gente viu ao longo de maio, que ocorreu no produtor, ocorreu no mercado atacadista e também ocorreu no consumidor, né? Nesse último, ela ainda vem acontecendo pelos últimos dados que a gente tem observado. E Glauco, quando a gente olha para os principais derivados, né, quando a gente pega o leite cru, leva lá para o laticínio e depois a gente ali faz aquele guarda-chuvinha, né? A gente pega o HT, a mussarela e o leite em pó. O que a gente consegue observar entre esses 3 subprodutos aí que são, então, entre os mais consumidos na cesta do brasileiro? O que a gente vê, por exemplo, em termos de preço ao consumidor, o HT, né, o leite caixinha, ele vem subindo mais. Se a gente pegar, por exemplo, a Prévia,
que o IBGE solta pegando a primeira quinzena, né, fechando a primeira quinzena de junho, nós tivemos uma alta importante de quase 9%. Isso acaba assustando um pouco o consumidor, ainda os preços estão abaixo do que a gente observou no ano passado, mas é uma alta. Sempre que a gente tem alta, ela tende a dar uma desacelerada no consumo. No mercado atacadista, o que a gente tem visto é uma queda nesses principais derivados. Tivemos preços firmes até ao final da primeira quinzena de junho, e a segunda quinzena de junho o mercado inverteu um pouco. Quer dizer, é aquele movimento. Quando o mercado começa a sinalizar com alguma queda, as importações de junho já foram um pouco maiores do que foi em maio. A, a demanda já deu uma certa retração, a gente não sabe se é uma questão mais estrutural do movimento de preço ou se tem alguma questão de estocagem ainda de uma parte dos consumidores, mas o fato é que o mercado desacelerou. Se a gente pegar a segunda quinzena de junho para cá, preço de OHT, que no mercado atacadista estava circulando aí, né, em torno de 4,80, 4,85, já veio para casa de 4,50, a mussarela também, cujo quilo estava um pouco acima de 32, já veio para 31, isso olhando dados mais médios, né? Então a gente viu, de fato, alguma desaceleração. Isso também vai refletir no pagamento ao produtor, que está sendo realizado agora no início de julho, em relação ao leite de junho, quer dizer, a alta que a gente vai observar vai ser bem mais modesta, tem laticínios falando em estabilidade, outros com um pequeno aumento. O mercado está um pouco se ajustando, né, a esse novo cenário, porque quando os preços viram, ninguém quer ficar com estoque, né? Então você compra só o necessário para você virar a semana ou para virar a quinzena. O mercado spot, que acaba sendo um bom reflexo de oferta e demanda no campo, o dado agora da primeira quinzena de julho também mostrou uma pequena queda, nada muito substancial, mas uma pequena queda. Então, nós estamos vendo um momento de ajuste, mas que, se a gente olha a tendência em termos de rentabilidade, né, no primeiro semestre, ela foi vindo com um movimento de recuperação. Para o produtor, os meses de maio e junho, por exemplo, já foram melhores do que ano passado. Lembrando que ano passado os preços começaram a cair em abril. Então, a gente está tendo um mercado um pouco com um comportamento mais parecido com o padrão histórico, mas com esses pontos de atenção, né? O mercado está um pouco mais incerto, a questão de custo, a gente está vendo a alta do dólar, então o produtor tem que ficar bem atento na compra de insumos fertilizantes, por exemplo. Existe uma tendência de subir, principalmente quando a gente começar a fazer o plantio da safra de grãos. Então, o produtor pode aproveitar, se antecipar, já trabalhar com planejamento para ajustar aí a produção de volumoso da próxima safra dele, né, para o leite. E puxando para essa questão, inclusive, do dólar que você comentou, Glauco, a gente estava falando um pouquinho das importações, né, que você comentou, até pela questão das enchentes no Rio Grande do Sul, a questão portuária, a questão logística, ficou ali, de certa forma, prejudicada. A gente tem isso que você falou desse ajuste, né, de consumo aqui no mercado interno. A gente tem agora essa questão do dólar, que não é de agora, né? A gente já viu alguns repiques aí há algumas semanas. Isso também interfere na questão da importação de leite, porque eu estou aqui com os dados do CPEA, no mês de maio aqui, ó, 23,6% a menos de leite captado em relação a maio do ano passado. Tem influência desses pontos também? À medida que a gente... Quer dizer, o dólar ele acaba atuando para o setor de leite em duas frentes, né? Quando ele desvaloriza, ele tende a segurar um pouco a importação, mas, por outro lado, quando, na verdade, o real se desvaloriza, né? Por outro lado, ele acaba puxando o custo, né? Com o farelo de soja, com fertilizantes, que são produtos mais internacionalizados, né? E cuja cotação acaba sendo mais afetada pelo câmbio. Então, a gente tem esses dois movimentos. A questão da importação, de fato, ele dá uma segurada, mas o que a gente está vendo, se a gente compara nossos preços com os preços de Argentina e de Uruguai, que são os principais países que a gente importa leite, mesmo com a desvalorização cambial, a gente ainda está com preço acima do preço deles. Então, ainda existe um estímulo à importação de leite, né? Então, a gente vai observar ainda um pouco esse movimento. Tem alguns fatores no mercado internacional que são importantes.
né? A China está vindo muito fraca, acabou desacelerando o último leilão GDT, mas está dentro do padrão histórico, então nada muito fora do que se esperava, e a produção da Argentina e do Uruguai está vindo bem mais fraca. Então, isso também pode levar a uma tendência de alguma recuperação no preço deles lá e a nos ajudar em termos de importação. Mas, por enquanto, na conta do momento, né, o nosso preço interno ele segue superior ao preço de importação, o que acaba estimulando a compra externa. Tá certo. Glauco, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Embrapa Gado de Leite são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. A gente que agradece, Letícia. Tá aí, então, estivemos com o Glauco Rodrigues Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite, nos trazendo as informações a respeito do mercado, portanto, pagamento realizado sobre o leite captado no mês de maio, que teve alta, segundo os dados do CPEA, que a gente comentou aqui durante a entrevista, foi a 7ª alta consecutiva do preço do leite pago ao produtor. Só para eu passar para vocês aqui o preço médio do leite, lembrando, né, essa média ela capta então preços de diferentes bacias leiteiras com suas diferentes peculiaridades e forma então esse preço médio de R$ 2,71 por litro, né? Então isso é quase 10% a mais referente ao pagamento anterior. E segundo o Glauco, a partir de agora a gente deve ver essas altas no pagamento do leite ao produtor, ainda que a gente esteja no período de entre-safra, um pouco menos substanciais. Isso porque o mercado está passando por um período de mais ajuste, a gente está vendo a questão da demanda interna um pouco mais contida, um pouco mais ajustada. A gente viu altas acontecerem, né, para os preços de mussarela, de leite UHT, de leite em pó. Então, quando a gente vê isso repassado para o consumidor, a gente vê o consumidor um pouco mais afastado das compras. Então, a gente deve começar a ver um movimento de um pouco mais de enfraquecimento nessas altas ao produtor. Ainda segundo o Glauco, a gente viu um movimento também nesse mês de maio, um movimento de enfraquecimento um pouco das importações, que a gente via todo mês ali aumentando para tentar modular os preços do leite aqui no mercado interno, mas no mês de maio houve uma queda, tanto por causa da questão das enchentes ali no Rio Grande do Sul, e isso acabou prejudicando a questão logística, já que a gente importa muito leite ali de Uruguai e Argentina, então as entradas ali ficaram mais complicadas, como também essa questão da demanda, né, que ficou ali um pouco prejudicada aqui no mercado interno. Encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.